Chega ao fim nessa semana a CPMI dos atos golpistas de 8 de janeiro. E o relatório final da senadora Elisiane Gama, lido ontem, recomendou o indiciamento de 61 pessoas. Entre elas, o ex-presidente Jair Bolsonaro, acusado de ser o autor moral e intelectual dos ataques às instituições. O texto, de mais de 1.100 páginas, cita ainda ex-ministros do governo anterior, como Walter Braga Neto, Anderson Torres e o general Augusto Heleno. O ex-ajudante de ordens, Mauro Cid, que fechou um acordo de delação premiada no mês passado, também aparece na lista. Além dos pedidos de indiciamento, o relatório tenta traçar uma linha do tempo dos atos que levaram aos ataques daquele domingo de janeiro em Brasília. Mas os quase 5 meses de trabalho também produziram acusações entre parlamentares e muitas discussões no plenário. Essa sessão não vai tumultuar. Não vai tumultuar. E eu mando Vossa Excelência interromper a sua fala, senão eu vou lhe retirar do plenário. Eu vou lhe retirar do plenário. O Ao Ponto de hoje analisa os momentos finais da CPMI dos atos golpistas e quais devem ser os efeitos práticos da investigação, especialmente para os citados pela senadora Elisiane Gama. Quem nos explica os detalhes do relatório final é a repórter Camila Turtelli, da sucursal do Globo em Brasília. E o colunista Bernardo Melo Franco fala dos embates entre legislativo e judiciário no inquérito e dos impactos à imagem dos militares. Eu sou Carolina Moran. Eu sou o Felipe Barini. O Ao Ponto de 18 de outubro de 2023 começa agora. Vem com a gente. Camila Turtelli, bem-vinda ao Ao Ponto, nesse dia que foi lido o relatório final da CPMI dos atos golpistas de 8 de janeiro e tem muito número, tem muita gente, muitas páginas, mais de 1.100 páginas, e eu acho que o fato mais relevante dele é a proposta do indiciamento do ex-presidente Jair Bolsonaro e de mais 60 pessoas. Quais são os principais núcleos dentro desse grupo? A gente tem um núcleo político, militares, PMs e financiadores, são vários focos que foram apontados pela relatora Elisiane Gama, né? Oi, Felipe, oi, Carol. Bom, são 1.333 páginas. É página pra caramba. E é isso, ele é meio separado, meio dividido aí em alguns núcleos, né? A gente tinha a noção que, isso estava no plano de trabalho da Elisiane, que ela ia dividir ali os indiciados no seu relatório e a divisão era um pouco diferente, que são os autores intelectuais, são os financiadores e são os executores, aqueles que de fato participaram ou da quebradeira nos prédios dos poderes ou ali naquele atentado à bomba ao redor ali do aeroporto de Brasília. E a gente pode dividir nesses núcleos políticos, militares, PMs e financiadores. Só para passar assim por cima, né, você tem nos políticos, o principal, obviamente, é o ex-presidente Jair Bolsonaro. Nos militares, daí dá uma confundida, porque entre os militares você tem muito ex-ministro do governo Bolsonaro, né, como é o caso do Braga Neto, do general Heleno, do Anderson Torres. Existem alguns PMs e também alguns que foram classificados como financiadores dos ataques dos 8 de janeiro, que é o pessoal que pagou ônibus para trazer excursão para Brasília ali no começo do ano, que pagou o funcionamento daqueles acampamentos que se instalaram por todo o Brasil, mas principalmente aqui em Brasília, em frente ao QG do Exército, que eram estruturas claramente patrocinadas, tinham lonas, churrascos, banheiros. Tinha área para, como você fala no restaurante, área kids, para cuidar de crianças, de massagem, que eram lugares caros. Então, ela colocou também entre os indiciados os chamados financiadores. Camila, falando de Jair Bolsonaro, quais são os crimes atribuídos a ele e que evidências a comissão conseguiu reunir contra o ex-presidente? O indiciamento do Bolsonaro era o grande mistério, não mistério do relatório da senadora Elisiane Gama. A gente tinha membros da oposição já dando como certo que Bolsonaro seria um dos pedidos de indiciamento no relatório da Elisiane, mas até ontem ela não queria cravar, ela não queria abrir, ela deixou realmente para a gente saber sobre isso hoje. E onde que ela coloca o Bolsonaro nesses pedidos de indiciamento? Bom, no relatório, o Bolsonaro ele é apontado como o principal mentor intelectual
de todas as ações e atos que culminaram no 8 de janeiro. Ela aponta ele pede o indiciamento dele por 4 crimes. Um é associação criminosa, outra é violência política, outra é abolição violenta do Estado Democrático de Direito e golpe de Estado, que são todos delitos previstos no Código Penal. E daí ela destaca várias nuances do comportamento do ex-presidente, quando ele sempre questionava a questão das urnas. E daí ela traz também algumas provas, né, como, por exemplo, a história lá da minuta do golpe, que foi encontrada na casa do Anderson Torres. Ela cita também algumas coisas que foram vazadas pela imprensa, inclusive o Globo deu algumas matérias sobre isso, sobre a delação do ex-ajudante de ordens dele, que é o Mauro Cid. Tem um detalhe, que eu acho que é um detalhezinho que vale falar também. Por exemplo, ela cita que o Bolsonaro nunca fez qualquer pedido ou discurso para que os acampamentos fossem desmobilizados, que ele ficou quieto sobre isso, e como o pessoal que estava ali acampado estava ali falando que estava respondendo a um chamado, ou que estava ali por Bolsonaro, então ela considera isso uma grande omissão. Agora, passando para o núcleo próximo de Bolsonaro, tem 5 ex-ministros citados: Anderson Torres, da Justiça, os generais Braga Neto, Augusto Heleno, Luiz Eduardo Ramos e Paulo Sérgio Nogueira. Também temos um velho conhecido aqui do Ao Ponto, o ex-ajudante de ordens Mauro Cid. A CPI entendeu no relatório que houve uma conspiração golpista dentro do Palácio do Planalto? Entendeu. A gente pega como base ali a minuta golpista, né, que foi gerada, essa questão da delação do Mauro Cid, e ela cruza isso, a relatora, ela cruza isso com depoimentos que aconteceram durante as sessões do colegiado, principalmente o depoimento do general Augusto Heleno, cruza isso com quebras de sigilo, de trocas de mensagem entre esses personagens, e cria ali, entende que houve sim essa conspiração golpista, que essa mentoria intelectual partiu de dentro do Palácio do Planalto e foi levada ali para os golpistas, para os militantes, para os bolsonaristas. E com relação aos militares, hein, Camila, a gente tem aí pedido de indiciamento de 9 oficiais generais. Qual a conclusão da CPMI a respeito do aparelhamento das Forças Armadas? A gente tem, né, por exemplo, o indiciamento do general Braga Neto, que foi candidato vice-presidente na chapa do Bolsonaro, foi ministro da Casa Civil. A gente tem o próprio Augusto Heleno, tem o almirante Garnier, que era o comandante da Marinha, que são todos nomes que são reforçados na delação do Mauro Cid, né, no que foi vazado dessa delação até esse momento. Ela reforça essa suspeita de que houve esse aparelhamento desses personagens e dessa participação do Palácio do Planalto. Agora tem outro campo que é crucial para a gente entender os ataques de 8 de janeiro, que a CPMI também se centrou bastante, que é só o papel sobre as polícias, a Polícia Rodoviária Federal e a Polícia Militar do Distrito Federal. Qual foi a conclusão desses casos? Houve indícios de leniência e conivência com os golpistas? Então, a relatora, ela fez assim, isso já estava lá no plano de trabalho dela, né? Ela faz uma linha do tempo sobre o que foi acontecendo e foi escalonando e levando até o 8 de janeiro. E daí que entra muito a participação da Polícia Rodoviária Federal, porque ela começa, inclusive, a investigar lá no segundo turno, no segundo turno das eleições, quando começaram aqueles bloqueios na estrada, e quem era o diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal era o Silvinei Vasquez. A gente teve até a tentativa da CPMI de ouvir a Marília, que era quem trabalhava com ele, também está entre os indiciados. Então tem essa questão
do envolvimento da Polícia Rodoviária Federal, assim como tem também essa questão da Polícia Militar do Distrito Federal, que é a Polícia Federal do Distrito Federal, quem é responsável por fazer a segurança do entorno dos prédios dos 3 poderes aqui em Brasília, né? Então, tudo isso está contemplado nesse extenso relatório da Elisiane Gama. Olha o que o ministro entende, segundo a decisão aqui, defiro a liminar, ou seja, dá uma ordem para travar o acesso da CPI, então se tiver acessado também não pode usar, né, para suspender os efeitos da deliberação, a vida no Congresso, durante a CPMI, né, mediante a qual foi determinada a quebra dos sigilos fiscal, bancário, telefônico e telemático. Então, Nunes Marques, o ministro do Supremo Tribunal Federal, foi o primeiro indicado por Jair Bolsonaro para o Supremo. Acaba, Miriam, de reblindar, digamos assim, os sigilos fiscal, bancário, telefônico e telemático do ex-chefe da PRF. Camila, vamos lembrar que a CPI teve dificuldade de acesso a informações da Polícia Federal, né? Por exemplo, não obteve a delação do tenente-coronel Mauro Cid. O STF também suspendeu o pedido de quebra de sigilo do ex-comandante da Polícia Rodoviária Federal, Silvinei Vasquez, além de permitir que alguns investigados não comparecessem aos depoimentos. Há um entendimento de que isso prejudicou a fundamentação do relatório final? Sabe que hoje, antes de começar essa reunião final da CPMI, o presidente da comissão, que é o deputado Arthur Maia, estava dando uma entrevista e eu perguntei para ele, falei, o senhor acha que essa CPMI vai ficar marcada como um enfraquecimento do instrumento da CPMI no Congresso, justamente por causa dessas decisões e interferências do STF, né, principalmente no funcionamento da CPMI? E ele falou que ele se preocupa muito com isso, que ele ia pedir para os presidentes da Câmara, que é o Arthur Lira, e do Senado, Rodrigo Pacheco, para eles entrarem com uma ação direta para que seja discutido e debatido as prerrogativas das CPIs e CPMIs do Congresso Nacional, para que elas mantenham a sua força de como uma instituição apta a investigar e pedir quebra de sigilo, de convocar pessoas a virem depor e não ter uma interferência de outro poder sobre isso. Mas, assim, é claro que isso foi uma das coisas que prejudicou, sim, a finalização desse relatório, dessa CPI. A gente sabe que, e não só isso, né, tiveram também outras coisas que interferiram, como alguns acordos com os militares, alguns acordos com a oposição. A Elisiane, ela fecha o relatório com algumas lacunas. Ela tinha falado muito nas últimas semanas que ela sentia necessidade de ter, pelo menos, a quebra, não é do sigilo financeiro, mas é o acesso àqueles relatórios de inteligência financeira que são feitos pelo COAF, do ex-presidente Bolsonaro e da ex-primeira-dama Michele Bolsonaro, e faltou, de fato, escutar algumas pessoas chaves, como, por exemplo, o Braga Neto, que daí não é interferência do STF, foi realmente uma questão aí entre base, oposição e militares, que acabou não vindo à CPMI e deixou esse buraquinho aí no que poderia ter levado à conclusão melhor, mas bem fundamentada. Hoje a gente está gravando aqui por volta de 5h30 da tarde, o Camila está desde cedo acompanhando tanto a leitura do relatório quanto os relatórios alternativos da oposição, e a expectativa é que sejam votados nessa quarta-feira, hoje, o famoso hoje. Qual é o clima para a votação desse relatório? Então, é um clima da base já ganhou, de que o relatório vai ser aprovado com folga. E essa expectativa de que o relatório da Elisiane vai ser aprovado com folga não é só da base, a oposição também entende que vai ser dessa forma. E por quê, né? Porque a comissão ela tem 32 titulares. E desses 32 titulares, 19 ou 20 ali pelo menos são da base do governo Lula e devem apoiar o relatório da senadora Elisiane. Mas tem deputado parlamentar da base que até joga um placar um pouco maior, acha que vai ter uma diferença aí maior do número de votos. E daí, assim, né, a oposição apresentou 2 relatórios, um do senador Isalci Lucas, que é do PSDB aqui do DF, e outro que é da oposição, que é assinado por 16 deputados da oposição,
que pede o indiciamento do Lula, o indiciamento do ministro da Justiça Flávio Dino e do ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional, o coronel Gonçalves Dias. E assim, esse relatório da oposição foi lido hoje, mas sendo o da Elisiane aprovado amanhã, o da oposição nem chega a ser votado. Ele só entraria em votação, esse que também é chamado de voto alternativo, caso o relatório da Elisiane fosse derrotado, o que é uma probabilidade baixíssima de acontecer. O Camila, uma vez aprovado esse relatório, o que acontece? Vai ser encaminhado para que autoridades? Vai lembrar que a gente está sem um Procurador-Geral da República oficial, né? Temos uma interina aí ocupando a vaga de Augusto Aras por enquanto. Então, acontece o seguinte, a CPMI, ela pede indiciamento, né? Ela não tem poder de indiciar ninguém. Então, esses pedidos que são feitos pela senadora são encaminhados para vários órgãos de controle e de investigação, e ela coloca também no parecer dela algumas propostas, projetos de lei que podem vir a tramitar no Congresso. Agora a gente tem que esperar para ver se esses órgãos eles vão dar continuidade a isso que foi proposto pela relatora. Ela não propôs só também indiciamento, tá? Ela propôs aprofundamento de investigação em relação a alguns personagens, como, por exemplo, o governador do Distrito Federal, o Ibanez Rocha, do MDB. Camila Turtelli, muito obrigado pelo seu trabalho em Brasília, pela sua participação aqui no Ao Ponto. Volte sempre. Valeu, Camila. Obrigado. Um abraço. Obrigada. Um abraço. Bernardo Melo Franco, bem-vindo aqui ao Ponto mais uma vez. Essa CPMI, quando foi instalada, já era uma comissão que ninguém queria, né? O governo não queria a princípio, depois a oposição também começou a não querer mais. O trabalho está chegando ao fim. Que balanço a gente pode fazer? O governo conseguiu conter possíveis danos e atribuir responsabilidade ao bolsonarismo pela tentativa de golpe? Olha, Carol, em linhas gerais, sim. É importante a gente lembrar que essa CPI nasceu como uma proposta da oposição bolsonarista para, de alguma forma, criar um contraponto político às investigações do 8 de janeiro que já estavam sendo feitas pela Polícia Federal. Então, a investigação oficial, aquela que vai produzir, de fato, resultados jurídicos, que vai levar a gente para a cadeia, essa é a investigação da PF. O que os bolsonaristas queriam fazer no Congresso era uma espécie de uma cortina de fumaça, uma contra-investigação para sustentar aquela tese deles de que o 8 de janeiro teria sido algo pacífico, teria sido apenas uma manifestação política e que o próprio governo Lula teria, de alguma forma, contribuído para uma tentativa de golpe contra ele mesmo. Claro que não tem lógica nenhuma, mas é a narrativa que vinha sendo martelada desde o começo do ano nas redes bolsonaristas. E muita gente, claro, acredita nisso. Então a ideia da oposição era que a CPI se transformasse num palanque para essa versão falsa dos fatos de que o 8 de janeiro, na verdade, teria sido simulado, teria sido articulado pelo próprio governo contra si mesmo. E isso, de fato, não prosperou, porque o governo acabou tendo maioria na CPI e o relatório da senadora Elisiane Gama, que deve ser aprovado nessa quarta-feira, ele vai sustentar uma tese semelhante à da Polícia Federal, de que, de fato, os bolsonaristas armaram toda essa invasão e depredação das sedes dos poderes com o objetivo final de dar um golpe de Estado, de inviabilizar ou desestabilizar o governo Lula. É por isso também que o relatório da senadora Elisiane Gama, que foi lido nessa terça-feira, ele começou definindo o que o 8 de janeiro não foi. Veja, ela diz o seguinte, que o 8 de janeiro não foi uma manifestação pacífica e ordeira, diz que o 8 de janeiro não foi espontâneo nem desorganizado, algo inesperado e não planejado. Não foi, a gente sabe que foi planejado e a CPI, de certa forma, está corroborando isso. Esses quase 5 meses de investigações, havia muito questionamento sobre o papel dos militares e qual seria a pena que seria implicada a eles, a culpa que seria implicada a eles nos atentados. Qual foi o estrago no final desse segundo relatório da senadora Elisiane Gama? Olha, nisso a CPI vacilou bastante. Houve uma preocupação do próprio governo Lula de não melindrar demais as Forças Armadas ou, de certa forma, de ceder à pressão que as Forças Armadas fizeram para que essa investigação não fosse longe demais.
Houve uma gestão aberta do comandante do Exército atual, general Tomás, para que a CPI não causasse mais constrangimento, não levasse mais militares de farda, como a gente viu acontecer no caso do tenente-coronel Mauro Cid. Então, nesse sentido, houve uma espécie de uma contenção de danos. Ao governo Lula não interessava ir longe demais na responsabilização dos militares. E a oposição bolsonarista, naturalmente, queria proteger os generais bolsonaristas, que além de terem sido fiéis escudeiros do ex-presidente, alguns deles, inclusive, fazem parte ainda das opções eleitorais daqui para frente, né? A gente tem que lembrar que o Bolsonaro está inelegível, mas os generais dele não estão. O próprio general Braga Neto, que foi candidato a vice-presidente no ano passado, ele é cotado uma hora para disputar a prefeitura do Rio, outra hora para ser candidato a presidente em 26. Então, o bolsonarismo tinha interesse de preservar essas figuras. Na forma final, o relatório da senadora Elisiane acabou pedindo o indiciamento de 22 militares, sendo 9 oficiais generais. Mas os peixes grandes dessa lista são justamente esses generais já carimbados como bolsonaristas de carteirinha. É o general Heleno, é o general Braga Neto, é o general Paulo Sérgio Nogueira, que foi comandante do Exército e ministro da Defesa, que foi, aliás, quem impediu que os acampamentos golpistas fossem desmontados no fim do ano passado. Então, são figurinhas mais ou menos carimbadas, né, que já se esperava que fossem indiciadas ao fim da CPI. E mesmo assim, é importante lembrar que a CPI não convocou alguns desses personagens, caso do Braga Neto. Claro que a exposição, o desgaste para ele teria sido muito maior se ele tivesse sido obrigado a sentar naquela cadeira de depoentes. A CPI podia ter avançado bem mais, né, Bernardo? Como você bem lembra, o único general a prestar depoimento foi o general Augusto Heleno, de todos esses aí que tem pedido de indiciamento. A CPI não conseguiu avançar em muitas quebras de sigilo, não teve acesso a informações da Polícia Federal. No final das contas, foi uma CPI meio morna, né? Carol, a investigação de verdade, eu insisto, ela é a investigação feita pela Polícia Federal. E essa, de fato, está bastante avançada. Já foi muita gente em cana, já teve muita gente com sigilos quebrados, e o ex-presidente Bolsonaro, que é o principal alvo do relatório da CPI, já foi ouvido também oficialmente e pode, no futuro, vir a ser responsabilizado. Agora, de concreto, de material mesmo, a CPI avançou muito pouca coisa. As descobertas que ela poderia fazer já tinham sido feitas pela Polícia Federal. E ela, por outro lado, também não conseguiu avançar na responsabilização de agentes que ainda não estavam, vamos dizer assim, na mira, né, das autoridades policiais. Então não teve um avanço de fato. O que leva a gente, mais uma vez, a questionar para que serve de fato uma CPI. Se a maior parte das CPIs nos últimos tempos tem servido para isso mesmo, apenas para criar um palanque, para dar espaço para políticos de diferentes tendências se atacarem, ocuparem espaço na imprensa, mas de concreto, de fato, de investigação, produzem muito pouco. A CPI da Covid foi uma exceção, mas também num contexto muito excepcional, em que os órgãos de investigação não estavam funcionando. O Ministério Público Federal estava ali de braços cruzados, então a CPI cumpriu um papel importante. Mas nesse caso agora, em que existe uma investigação formal, que já tem gente na cadeia, a CPI acabou apenas falando para a imprensa e para as mídias sociais dos deputados e senadores. Além do palanque que você mencionou de alguns parlamentares, especialmente de oposição, essa CPI também serviu para mostrar um pouco esse grau de tensionamento político entre o legislativo e o judiciário. Algumas decisões do STF foram bem criticadas, inclusive pelo presidente da CPMI, o deputado Arthur Maia. Pois é, Barini, esse foi um outro fato negativo dessa CPI, a interferência do Supremo Tribunal Federal no andamento dos trabalhos. Veja, é comum, a gente já viu várias vezes, que um ministro do Supremo Tribunal Federal conceda a uma testemunha ou a um convocado o direito de não falar para não se incriminar. O sujeito pode sentar ali naquela cadeira e ficar em silêncio. O que aconteceu na CPI do golpe foi mais profundo do que isso. Os ministros indicados pelo ex-presidente Bolsonaro, o André Mendonça e o Nunes Marques, deram liminares autorizando depoentes a não comparecerem. Veja, não é ficar em silêncio, é não comparecer. E isso realmente desmoraliza a CPI, faz com que a CPI acabe perdendo um pouco a sua função, sua razão de existir. O Nunes Marques foi ainda mais longe. Ele chegou agora na fase final da CPI a anular a quebra de sigilo do Silvinei Vasquez, ex-diretor da Polícia Rodoviária Federal, e uma peça-chave ali da engrenagem do golpe.
Então, veja, não é só que está dando o direito de ficar em silêncio, está dando direito de ficar em silêncio, de não comparecer à CPI e ainda está anulando atos da Comissão Parlamentar de Inquérito, que pela Constituição tem poderes de polícia, tem poder de investigação, atos que seriam fundamentais para buscar provas que iam excluir o relatório final. É claro que o Silvinei Vasquez não vai escapar por causa disso, né? Ele está preso, ele está já bem encrencado pelas investigações da Polícia Federal, mas do ponto de vista da CPI, essa canetada do ministro Nunes Marques ajudou bastante a aliviar a barra dele. Bernardo, a conclusão da CPMI tem algum impacto político para o ex-presidente Jair Bolsonaro e para o grupo dele? Porque o Bolsonaro já está inelegível, já enfrenta outros processos na esfera eleitoral no TSE. Aumenta a chance, o risco de uma condenação criminal, por exemplo? Primeiro a gente tem que separar as duas frentes de investigação sobre o Jair Bolsonaro. De um lado, existe a Justiça Eleitoral, na qual ele já está inelegível e ainda responde a outros processos por abuso de poder econômico, abuso de poder político, condutas vedadas na eleição de 2022. Agora, no fronte criminal, aí o Bolsonaro ainda não enfrentou nada de concreto. Ele não foi nem sequer denunciado ainda pelos múltiplos crimes que ele cometeu, e eu não estou falando aqui só da engrenagem no golpe. Tem os crimes da pandemia, tem as investigações aí sobre corrupção, apropriação de joias, enfim. Tem bastante coisa ainda que deve produzir resultado. Agora, de concreto, a CPI, ela não indicia, não denuncia, não julga e não condena. A CPI pede o indiciamento e encaminha esse relatório para as autoridades responsáveis, né? Polícia e Ministério Público. E aí vai depender do próximo Procurador-Geral da República, da próxima gestão do Ministério Público Federal, o que vai ser feito com todas essas provas contra o ex-presidente. Então, depende muito menos do relatório da CPI e muito mais da escolha do novo PGR, o destino que vai ter o ex-presidente Bolsonaro. Porque, embora ele tenha perdido o foro privilegiado ao deixar de ser presidente, muitos dos casos que o envolvem continuam correndo no Supremo Tribunal Federal. Então, ao fim e ao cabo, vai ser o próximo PGR ou a próxima PGR que vai, eventualmente, apresentar denúncia criminal contra ele. E aí, claro, é muito mais grave, né? Muito pior do que ficar inelegível, do que não poder disputar a eleição, é ir para a cadeia pagar de fato pelos crimes que ele cometeu. Essa, vamos dizer assim, é a próxima fase, né? O próximo capítulo da novela que a gente está assistindo. Bernardo Melo Franco, muito obrigado pela sua participação aqui no Ao Ponto. Volte sempre. Valeu, Bernardo. Um abraço. Obrigado. Sempre à disposição de vocês. Esse foi o Ao Ponto de hoje, o podcast diário da redação do Globo. Nessa conversa, a gente conta com a participação de toda a equipe do jornal. As mesmas pessoas que levam até você informação e análise de qualidade todos os dias. Quer saber mais? Assine o Globo. Acesse assineoglobo.com.br e confira todas as notícias e reportagens especiais. A edição foi de João Guilherme Lacerda, a produção de Ana Clara Serafim. Até mais. Até mais.